os espíritos maus agem em muitas pessoas e às vezes dentro da própria igreja, como que eles agem. Eu vou mostrar alguns textos bíblicos. No próximo estudo que eu vou fazer aqui, eu vou falar sobre possessão demoníaca. Hoje eu vou falar sobre essas estratégias que o inimigo usa. E no próximo eu vou falar sobre possessão, o que é possessão, como se dá possessão, e o que é a diferença de possessão e opressão. Crente pode ser possuído, isso é no próximo estudo, tá bom? Então hoje nós vamos começar falando sobre esses textos bíblicos que mostram um pouco. O primeiro texto que o apóstolo Paulo nos ensina, está falando sobre os falsos apóstolos, os obreiros enganosos, que fingem ser apóstolos de Cristo. E ele diz, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa é a essência do inimigo, é se disfarçar, é enganar. O C.S. Lewis diz que a maior mentira que o diabo pode colocar no coração de alguém é alguém não acreditar que ele exista. Essa é a primeira. Se chegar numa pessoa que fala assim, não, o diabo não existe, está do jeito que o diabo gosta. Você entendeu? Quando a pessoa fala isso, está do jeito que ele gosta, é disfarçar, enganar e tentar fazer com que as pessoas creiam nas suas mentiras, no seu engano, e ele se disfarça do próprio espírito de luz, anjo de luz, que é a semente, a raiz da palavra lucifer no latim, né? Aquele que traz luz, que é da estrela d'alva, que nós já falamos aqui. Então, a estratégia dele é disfarçar. Então, quando eu falei semana passada da serpente, uma das maiores mentiras do inimigo é aquela, vocês não vão morrer, que é a ideia da reencarnação, que domina boa parte da Índia, boa parte de brasileiros que creem em reencarnação, que nasceu nesse espírito de luz, que baixa em um monte de centro, que baixa em um monte de mesa branca, em um monte de terreiro, dizendo, eu sou o espírito evoluído. Espírito evoluído é esse aqui, que baixa. Então, eu sou seu avô e estou num lugar de luz. A luz é essa aqui, certo? Então, esse é o espírito enganador, que se disfarça para enganar as pessoas e desviá-las da cruz de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Às vezes as pessoas sentadas nos bancos de igreja, ouvindo o evangelho puro de Jesus Cristo, ouvindo louvores do Senhor Jesus, mas eles não entendem, eles não abrem os olhos, eles não compreendem, porque o seu entendimento está cegado, ele está tapado. Por quem? Quem é que cega? Satanás. Ele cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não creiam. Para que as pessoas não creiam. Então, às vezes você está falando com alguém e você precisa orar antes para que os olhos do entendimento dessa pessoa sejam abertos, para que ela possa entender aquela palavra. Quantas milhões de pessoas hoje tem no Brasil que tem uma Bíblia e que de vez em quando elas pegam essa Bíblia para ler, leem e não entendem nada. Quantos abrem ali o Evangelho e estão lendo, mas não entendem nada. Quem é que cega o entendimento para que a pessoa não compreenda? Satanás. Então, quando a gente está falando de Jesus para alguém, a gente tem que estar testemunhando e orando, para que o Deus desta era tire suas garras, o seu poder e os olhos espirituais das pessoas sejam abertas para que elas entendam o Evangelho e creiam no Evangelho. O Senhor Jesus diz, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, eu quis visitá-los, nós quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Paulo quis ir lá, naquela cidade, pregar, Tessalônica, eu quis ir 2 vezes, mas Satanás me impediu. Ele ia pregar o Evangelho.
A resistência à pregação, a resistência ao pregador, a resistência aos genuínos pregadores do Evangelho, há uma resistência espiritual, para que a palavra não chegue, para que a pessoa não creia. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Como é que Satanás quer impedir que a fé nasça no coração? Impedindo os pregadores, impedindo a pregação da palavra, resistindo, atrapalhando, bloqueando, colocando coisas, colocando distrações, impedimentos, confusões, para impedir o pregador da palavra. Satanás, se ele resistiu o apóstolo Paulo, imagine nós. Resistência ao pregador, mas quando ele não pode resistir à pregação e a palavra é pregada, ele tira a palavra do coração. Jesus falou, as que caíram à beira do caminho, a parábola do semeador, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Na parábola do semeador, Jesus está dizendo, olha, aqueles que ouvem, essa é como a semente caiu à beira do caminho, eles ouviram a palavra que chegou no coração, mas vem o diabo e tira a palavra. Quem falou isso aqui? Foi Jesus, não foi eu. Não foi eu. Ouviu a palavra, foi anunciada, foi pregada, foi proclamada, a pessoa ouviu o evangelho, até chegou dentro dela, mas o inimigo veio e tirou a palavra. A palavra de fé, de salvação, Satanás vem e tirou a palavra. Quando o meu irmão se converteu, entregou a vida para Jesus, primeira pessoa que ele encontrou, deu um sabão nele, irmão, um sabão. Você está ficando louco, rapaz, que idiotice, que estupidez, que barbaridade, você vai virar crente. Mas deu uma lavada. Era a boca do diabo querendo tirar a palavra semeada no coração. Se a pessoa ouve a palavra aqui na igreja, ela sai e faz tudo o contrário, ouve tudo o contrário, assiste tudo que não era para assistir, aí aquela palavra não frutifica. Que a palavra não frutifica, a pessoa esquece completamente. Esquece completamente. O diabo vem e tira a palavra. E tira a palavra. Na outra parábola do trigo e do joio, Jesus falou que além de tirar a palavra, ele semeia o mal no campo do Senhor. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Aquele homem que semeou e foi dormir. Enquanto dormiu, o inimigo veio e semeou joio no campo de trigo. E aí Jesus explica, esse inimigo é o diabo. Ele semeou o mal, o joio, que é parecido com trigo, mas não é trigo, para causar confusão, para causar briga. Ele semeou, e o joio são os filhos do diabo, que estão misturados com os filhos do reino, dentro do campo de trigo do Senhor. Esses são os que estão espalhados. Quem semeou? Quem foi? Satanás. Jesus está falando, não sou eu que estou falando. Dentro da igreja, Jesus falou, vai ter joio. Vai ter filhos do diabo sentado do lado do filho do reino. Na mesma igreja, no mesmo lugar. Jesus falou isso. Jesus falou isso. O joio e o trigo. Que vão estar ali lutando. E Jesus falou, são os anjos no final da era que vai fazer a separação. Não cabe a nós fazer essa separação, Jesus falou. Porque às vezes é muito parecido. A especialidade dele é disfarçar, é enganar, é remedar. Ele é especialista em remedar. Então, não pertence a nós fazer esse juízo, pertence aos anjos do Senhor. Depois o apóstolo Pedro diz o seguinte, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Pedro está dizendo, olha,
ele anda ao redor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra a lazer, nem para brincar. E a partir do momento que você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo, você está no meio de uma batalha, de uma guerra de vida e morte. C.S. Lewis dizia, se você quer uma religião para você ficar confortável, não seja cristão. Que o cristianismo não veio para deixar você confortável, acomodado. A religião pode ser que sim, mas a partir do momento que você creu em Jesus, você entrou numa guerra. Só há dois lados, você está do lado do diabo ou do lado de Deus. E Satanás quer devorar quem é de Deus. Então ele quer devorar você, ele quer acabar com sua fé, ele quer acabar com o seu fervor, ele quer acabar com o seu amor, ele quer que você seja um crente acomodado, infrutífero, que dá mau testemunho, que vive no pecado. Ele quer fazer que você use sua boca para falar mal dos outros. Ele quer encher seu coração de mentira. Então Pedro está dizendo, o diabo anda ao derredor, não para brincar com você, não para fazer cosquinha na sua alma. Ele anda para devorar. Então se Deus tira a mão de nós, aqui um instantezinho assim, e fala, vai, ele vai. Igual foi com Jó. Primeiro acabou com tudo. Filho, bem, acabou com tudo. Depois veio e pediu, então deixa eu tocar na saúde, acabou com a saúde dos pés, da cabeça, planta dos pés. Nós chegamos numa era hoje, e aí eu fiquei sabendo dessas coisas, você vai ficando assim, de crentes, já tem um grande número de crentes que visitam o centro espírita. Não é? Gente que já tem histórias de pastores que estão se convertendo à paz de santo. Saiu na revista há pouco tempo. Ou pessoas que estão lidando amigavelmente com essas coisas. Então, não há meio termo, não há neutralidade. Ou você está vencendo ou você está perdendo. Ou você está na luta para vencer ou você está apanhando. Uma das duas. E ele veio não para brincar, mas para devorar. Ele pediu a vida de Pedro e os seus discípulos. Jesus falou para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro ainda não é nem convertido. Satanás queria peneirar Pedro, passar ele. Jesus orou por ele. Como Jó, ele queria estraçalhar Pedro. Jesus intercedeu por ele e Pedro não perdeu a fé, mas se tornou o grande apóstolo. Então, depois a gente vai ver Efésios 6, existe o dia mau, o dia mau. Na vida do crente tem o dia mau. É o dia mau que o diabo vem com tudo na nossa casa, na nossa vida. E tudo vem de uma vez sobre você. Esse é o dia mau. E Paulo disse, você tem que estar preparado para o dia mau. Tem que estar preparado. Espírito de enfermidade. Na sinagoga, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, dentro da sinagoga judaica. Dentro da sinagoga. Não era no centro espírita, era no templo de Deus. Havia uma mulher que o espírito mantinha escrava com enfermidade há 18 anos. 18 anos. Ela ia lá ouvir a lei de Deus todo sábado, frequentava a sinagoga, mas 18 anos tinha um espírito que deixava ela doente, encurvada. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Essa é uma boa metáfora porque o diabo faz na pessoa, deixa ele encurvado, olhando para baixo sempre e para trás. Isso é que o diabo faz. Ele deixa a pessoa sempre encurvada. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. A doença era um espírito. Um espírito. Existem muitas doenças que são demônios. Existem muitas doenças que são espíritos maus. E a doença tinha 18 anos. 18 anos. Ela estava dentro de uma sinagoga. Então, irmãos, quando eu oro por cura, eu oro para que Deus cure
os crentes que estão aqui dentro. Eu oro para que a mão do Senhor repreenda espíritos que coloquem doenças dentro da vida do crente. Eu não estou exagerando. Então tem gente que está frequentando igreja, frequenta igreja, e tem uma doença de estimação. Eu tenho uma dor aqui, que é o meu orgulho, é essa dor. Aí você tem uma dor, eu tenho 3 piores. Ele fala com a boca cheia daquela doença. Essa é a minha doença. Acha bonito ser doente. Fica cultivando a doença. A doença entrou no mundo por causa do pecado. Se não tivesse o pecado, não haveria doença. E o nosso corpo mortal fica doente. Mas, no reino da glória, não vai haver mais doença, nem morte. Porque todos teremos os corpos redimidos. Então, é para você orar. É para você orar. Texto bíblico eu não coloquei, mas Jesus falou com a febre. Já viu isso? Alguém falar com a febre? Febre, sai daí, febre. Falou com a febre, porque era um espírito aquela febre. Agora, como é que explica isso? Eu não tenho explicação, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Então, se você quiser falar com a sua doença, fale. Eu já falei com as minhas. De vez em quando vai, outras... Eu estou bem, graças a Deus, até hoje. Eu já falei um dia aqui que eu peguei o óleo que eu uso, nunca usei aqui, mas um dia eu vou começar a ungir com óleo aqui, e Deus vai fazer curas, em nome de Jesus. Mas eu peguei o óleo lá e passei em mim mesmo. Eu ungi eu mesmo, já que não tem ninguém para me ungir, eu mesmo vou me ungir. Para ser curado. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que tem gente oprimida de doenças, que precisam ser libertas em nome de Jesus? E que Ele está aqui para nos curar. Aleluia. Aleluia. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Qual era a mudez lá? Era o espírito, era o espírito. Poucos pastores que eu conheço, que eu já ouvi, são tão usados em libertação de demônios como o Caio Fábio, que eu sempre cito aqui. E eu recomendo que você ouça. O Caio Fábio disse que uma vez encontrou um menino, e o menino já estava grande, né? Já estava uns adolescentes, que não falava. Mas o menino, quando nasceu, logo quando ele já nasceu, já começou falando, o menino. Saiu nos jornais. O menino já nasceu falando, porque os seus pais eram todos do ocultismo, da macumba e da feitiçaria. E consagraram o menino, desde o ventre, ao espírito mau. Quando o menino nasceu, o menino já estava falando. Aí um dia, o avô, que era católico, pegou o menino escondido, viu aquilo, pegou o menino escondido e levou para a igreja católica, e o padre batizou o menino. Quando o padre batizou, o menino nunca mais falou. Quando o Caio Fábio encontrou o menino, uns 10 anos depois, mudo, orou pelo menino, expulsou o espírito mau, o menino voltou a falar normalmente. O espírito voltou a falar normalmente. Eu não sei que demônio que era esse, eu sei que era um demônio. Né? Então, esse texto está falando isso. Aquele espírito ali era o espírito que gerava a mudez. Mais outro. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Não conseguiram. Eles não conseguiram. Continue. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Espírito mudo e surdo. Depois, quando entrou na casa, os discípulos perguntaram: mestre, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Esta casta, esse tipo de demônio.
Vocês precisam de muita consagração. Jejum não é barganha, não é troca, não é meritório, não é nada disso. Jejum é disciplina espiritual, abster-se para se consagrar, esvaziar-se para encher. Quanto mais você se esvazia, mais você é cheio do poder de Deus. Jesus falou, quanto mais vocês se consagrarem, mais poder vocês terão. Esse tipo de espírito aí precisa estar cheio de Deus, do poder de Deus. Há espíritos resistentes. Há espíritos que demoram para sair. Esta casta é de outro tipo. Vocês enfrentaram uma casta inferior, uma espécie inferior. Mas esta casta precisa de muita consagração. De muita consagração, de muito poder, de muita unção, de muito de Deus. Porque há resistência. E o menino já desde a infância estava possuído por esse espírito. E aí há crianças possuídas, e eu vou falar disso depois, mas quando os pais invocam, quando os pais consagram os filhos, quando os pais têm alianças com espíritos maus, quando os pais fazem assim, há demônios geracionais que ficam numa família de geração para geração. Demônios que vão passando de avô para pai para filho e vai se especializando naquela família ali. Não é maldição hereditária, não é isso, mas são demônios que estão ali. Resistentes, que criaram vínculos, criaram um psiquismo possuído. Há uma cultura psicológica possuída. Há famílias assim, que objetos, que coisas, que alimentos são usados por espíritos. Que roupas, que coisas são dadas para os espíritos e eles fazem daquilo pactos, alianças, que aquelas coisas ficam ligadas. Em Atos 18, quando em Éfeso eles se converteram, Atos 19, eles traziam todos os seus livros de feitiçaria, todos os seus objetos e fizeram uma grande fogueira e queimou tudo. Porque aquilo tudo eram objetos consagrados àquilo ali. E há ambientes, lugares, casas, famílias que têm altares, objetos consagrados a espíritos malignos e ali fixa a atuação do mal naquele lugar. E alguns são resistentes, que são mais difíceis. Jesus falou, esses precisa de muita oração e muito jejum. Na igreja de Atos, a igreja cheia do Espírito Santo, Atos, capítulo 2, 3, 4, o Espírito Santo agindo, chega no capítulo 5, um casal vende um terreno e quando viram Barnabé doando tudo, falaram assim, vamos dizer que estamos doando tudo para a igreja, mas vamos ficar com uma parte, só para a gente ter o status, assim, de um crente bonzinho, igual Barnabé. Esse era o germe da hipocrisia entrando na igreja. E como Jesus detesta a hipocrisia, essa hipocrisia foi patrocinada por quem? Quem é o pai da mentira? Quem estava semeando a mentira dentro da igreja de Jerusalém? Satanás num casal de crentes. Ananias e Safira eram crentes. Eram da igreja. E foram lá e Pedro falou, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro percebeu, quem é que encheu o seu coração? Satanás, a mentira. E você trouxe uma mentira aqui. E quando Pedro falou isso, o juízo de Deus desceu. Ananias caiu e morreu. Depois veio a mulher, mesma mentira, mesmo juízo, e morreu. Satanás encheu o coração. No capítulo 4 ele tentou acabar com a igreja com perseguição. No capítulo 5 ele tentou acabar com a igreja de Jerusalém com infiltração. Ele se infiltrou no coração com a mentira. Encheu o coração. Então, há crentes que podem ter o coração cheio de mentira? Tem. Que pode mentir, que o Satanás pode encher o coração? Tem. Há igrejas que podem aceitar a mentira de Satanás? Há muitas no mundo. Muitas igrejas no mundo já creram na mentira de Satanás. E muitas estão morrendo porque abandonaram a palavra de Deus, a mentira de Satanás. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As paixões da carne, a Bíblia diz, fuja das paixões. Mas ao diabo a Bíblia diz, resistir
resiste. Se vem uma mentira, um pensamento, uma ideia, um sofismo, um sentimento, resistir. Se é um ataque frontal, resistir. Se é uma tentação, resistir. Resistir à obra dele, resistir ao Satanás, resistir ao diabo. Fique firme, ele diz, sujeitem-se, humilhem-se diante de Deus, submetam ao Senhor, mas fiquem firmes contra o diabo, resistam. Não deixe ele entrar, não deixe a mentira dele entrar, não deixe ele invadir seu coração, a sua mente, a sua alma. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios, Paulo diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Paulo sabe que um dos portais da ação maligna na vida de uma pessoa é a raiva, é a ira, que vira ódio, que vira amargura. Se você ficar com raiva muito tempo, diz Paulo, se você for dormir com raiva, você está dando lugar para o diabo. Não durma com raiva, apazigue, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não fique cozinhando aquela ira, aquela vingança, aquela amargura, que ao fazer isso, você está dando lugar para Satanás, Paulo diz. Não deixe isso acontecer. Aí eu pergunto para vocês, como tem crente que tem ódio no coração? Como que tem pessoas que têm o desejo de vingança, de fazer o mal para o outro, de falar mal do outro e de sentir prazer na desgraça do outro? Quem está fazendo isso está abrindo a porta do coração para quem? Satanás, para o diabo. Não adianta o sujeito frequentar a igreja, vir para a igreja, sentar no banco, ouvir, e o coração está cheio de raiva. Não perdoa fulano. Ah, miserável. Que Deus castigue, que Deus puna. Você está lado a lado com o capeta, com o diabo, não tem conversa. O ódio, ele é assassino desde o princípio, diz Jesus. Quem odeia não é de Deus. O apóstolo João diz isso, quem odeia não é de Deus. Satanás vem e vai entrando no coração. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo aí, ó. Não dê lugar. Se você é uma pessoa muito raivosa, cuidado. Se você tem raiva de alguém, você está dando lugar. Pessoas que trabalham, que eu conheço, alguns missionários trabalham com gente que vive a vida como Márcio Carvalho, profissionais do sexo, e muitos lidam com prostitutas, travestis, e alguns deles têm espíritos maus, alguns, não muitos. E muitos rejeitam o Evangelho, porque a boa parte deles foram abusados na infância, foram abuso sexual, e esse abuso sexual gerou um ódio por um tio, por um pai, por um avô. E esse ódio foi a porta que conduziu essas pessoas para a prostituição. Esse ódio é que impede as pessoas de terem uma vida nova. Esse ódio é que destrói a dignidade da pessoa. Muita gente assim, muita gente. E muita gente possessa de espírito maligno, que o demônio não vai embora. Às vezes o demônio não vai embora porque a pessoa que hospeda gosta do demônio. E ela gosta de ter ódio. Aí você expulsa, mas ele volta. E Jesus falou, ele vai embora, e se a casa está vazia, ele traz 7 piores e volta para aquela casa. A gente assim, que ama o ódio. E o ódio é porta de entrada para o diabo. Efésios 6, o grande texto da armadura de Deus contra toda a obra do mal, que ele diz, Efésios 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, e Efésios 13 em diante, 6:13, ele vai falar da armadura de Deus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Pode passar. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Paulo estava preso lá, ele viu os soldados, e ele faz uma analogia do soldado de Cristo, da armadura do cristão, contra toda a obra do inimigo, contra toda a obra do mal. Esse é o texto que ele resume aí as nossas armas. Irmãos, nós estamos numa guerra, há pessoas sendo destruídas, há pessoas sendo mortas, há pessoas cativas da ignorância, da feitiçaria, da idolatria, da promiscuidade, há casamentos sendo desfeitos, há filhos rebeldes, há gente nas drogas, há gente na bebida, há gente na prostituição, há amigos, há famílias brigando um contra o outro, há famílias que as pessoas não se entendem, há coisas, há ódios, violências, homicídios e coisas patrocinadas pelo diabo no nosso mundo. Quando alguém falar assim, eu não creio no diabo, eu falo, assista o da Atena. Assista o da Atena. Assista qualquer programa policial lá e você vai ver se o diabo não existe. E a ação demoníaca, ela entra em parceria com a ação humana. Quando a serpente, Deus falou com a serpente e falou assim, o pó da terra será o seu alimento. Toda a produção humana alimenta o diabo, a produção do mal. Então, quando a gente produz o mal, se alimenta o diabo. Se você produz ódio, se você produz mentira, você está chamando o conluio maligno na sua casa. Assistam essas reportagens sérias sobre casas mal assombradas, sobre lugares mal assombrados, e todos esses lugares você vai encontrar violência, ódio, você vai encontrar grandes sofrimentos e opressões, e aquele lugar ficou carregado de malignidade, de energia maligna e demoníaca, de casas inteiras carregadas pela quantidade de ódio daquele lugar, de violência e de assassinato. E existem casas mal assombradas, existem lugares mal assombrados. Existem lugares que os espíritos se alimentam da produção humana daquilo ali, dos sentimentos humanos. E quanto a gente faz isso, mais ele se alimenta. Quando a gente vive em pecado, quando a gente leva uma vida relaxada, displicente, mais o inimigo nos ataca. Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Tomem aí, Paulo diz, tomem aí. Couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Se cerquem da armadura de Deus, da verdade, da justiça, da fé, da palavra, da oração, da salvação, do evangelho. Revistam sua vida, lutem para valer. Nós não estamos brincando, o Senhor nos chamou para conquistar, para vencer, para triunfar, para tirar as pessoas das trevas para a luz. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Agora, há igrejas evangélicas, igrejas cristãs, que um cristão tem raiva do outro, que um fala mal do outro. Há mentira, há hipocrisia, há ódio, há gente que não fala com outra gente. Se você está fazendo isso, você está abrindo um portal dimensional, porque tudo são dimensões, são camadas dimensionais da vida. São camadas dimensionais, estão aqui. Quando você alimenta os principados e potestades com isso, mas vai gerando morte, 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 morte. Pecado, 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 pecado. Agora o Senhor nos chamou para tomar o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, consciência, o escudo da fé, o cinturão da verdade, andar na verdade, viver na verdade, falar a verdade, a couraça da justiça e da justificação, o evangelho da paz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, disse o apóstolo Paulo. Irmãos, todos nós estamos em batalha. Em batalha. Todos nós somos tentados, atacados, afligidos. O dia mau vai acontecer para todo mundo.
Orem no Espírito, diz Paulo. Revistam-se da armadura de Deus. Tomem posse da armadura de Deus. Fiquem firmes, resistam. A vitória é nossa, Jesus já venceu, Ele já triunfou. Tome posse do sangue do Cordeiro. Não aceite a derrota em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para triunfar. Para triunfar. Irmãos, Deus é soberano, eu falei semana passada, mas tem gente que vive presa a vida toda, oprimida. Cristãos que não têm alegria, que não têm gozo no espírito, que não têm autoridade. Cristãos que estão sempre derrotados, abatidos, murmurando, xingando, brigando, lamentando, maledicente. O diabo encheu o coração. Precisa ser liberto em nome de Jesus, irmão. Precisa ser liberto. Jesus não nos chamou para viver debaixo do tacão de Satanás. Nós não fomos chamados para viver oprimido com isso, oprimido com aquilo, e com isso, e com aquilo, e com aquilo. Ele nos chamou para ter vida e vida plena, vida abundante, vida no Espírito, vida no poder, vida na graça, vida na bênção. Essa é a vida de Deus para nós. Então, quando eu falo sobre isso e nós oramos sobre isso, eu chamo você a orar, a crer, para quebrar todo o poder do mal na nossa vida. Na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família, nos casamentos. Há pessoas assim, a gente que às vezes ela é obcecada, às vezes é uma obsessão na mente de um homem, e há histórias assim, que de repente ele larga a mulher, larga tudo, obsessão, espírito obsessor. São tomados por um espírito de inveja, outro espírito de promiscuidade. Outras pessoas que têm uma língua ferina, que vai fazendo mal, matando o outro pela palavra, espírito mal. Empresta a língua, empresta o coração para o inimigo. Em nome de Jesus, não aceite isso. Nós somos a igreja de Jesus. Quando Satanás quis entrar na igreja, Jesus enfiou o juízo dele e acabou na hora com o mal ali naquele lugar. A minha vida não, Satanás, em nome de Jesus. Você não vai ter vez, você não vai ter lugar. Eu quero consagrar a minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que a minha boca glorifique o nome de Jesus, eu quero que a minha vida exalte o nome de Jesus, eu quero que essa igreja seja cheia da glória de Jesus, eu quero que todas as pessoas que entrem nesse lugar sintam que aqui há o poder de Jesus Cristo, porque tem muito crente que não é crente, irmão. Tem muita gente que está religiosa a vida inteira, mas é oprimido pelo diabo, precisa ser liberto em nome de Jesus Cristo. Precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, precisa ser regenerado e santificado, precisa experimentar o poder de Deus uma vez na vida. Uma vez na vida, irmãos. O que tem de presbiteriano endemoniado é um monte. É um monte, irmãos, e não é brincadeira. E a minha experiência, por isso que eu falo, não se constranja. Quanto mais antigo na igreja, parece que a casta vai piorando. Porque o evangelho não penetra, vai ficando impermeável. Vai ficando impermeável. Não se sensibiliza, não se consagra, não muda a vida, vai ficando impermeável o evangelho. Vai criando os hábitos da hipocrisia, da falsidade, da religiosidade, mas o evangelho nunca entrou na alma. Nunca curou o coração. Jesus Cristo precisa nos libertar, nos curar e nos santificar. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar a língua, o pensamento e o coração. Santidade é a palavra. Não deis lugar ao diabo, mas fique firme. Quando você ficar firme, irmão, o diabo é que vai fugir de você. Aleluia. Quando os rapazes foram expulsar lá, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios responderam, nós sabemos muito bem quem é Paulo. Paulo era muito conhecido no inferno, porque ele tirou muita vida de lá. Tem que nos conhecer, você tem que ser conhecido no inferno. Chegou aquele crente cheio do Espírito Santo.
capetada tudo dá o fora. Chegou o homem de Deus e a mulher de Deus agora. A luz chegou nesse lugar aqui. É casa que tem demônio? Vai sair tudo aqui agora. Sair tudo aqui agora. Porque aqui chegou o servo do Deus Altíssimo, que anda na verdade, vive na verdade, e anda na luz, e as trevas fogem quando a luz chega. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé? Se você tiver liberdade de orar por você mesmo, eu convido você a fazer isso agora. Se você tiver liberdade de pôr a sua própria mão na sua própria cabeça, eu convido você a fazer isso. Na sua mente, ou talvez onde esteja uma doença no seu corpo. Se você tiver liberdade para fazer isso, faça isso agora. Se há alguma doença, coloque a sua mão, ou na sua mente, ou no seu coração. Coloque a sua mão agora como símbolo do toque de Deus, da graça de Deus, da ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ore pela sua vida, ore pela sua mente, pelo seu coração, ore pelo seu corpo, pela sua saúde mental e espiritual. Ore em nome de Jesus pela sua vida agora. Jesus amado, vem encher a minha vida agora, Jesus. Espírito Santo, da planta dos meus pés até o fio de cabelo da minha cabeça. Vem queimar todo o mal, Espírito Santo, todo o mal. Todo o mal, Senhor, que há no meu coração, todo o pecado. Espírito que é fogo consumidor. Vem consumir aqui se há raiva no meu coração, se há malícia, se há engano. Vem consumir, Jesus, um vício escondido. Senhor, se o meu coração tem amargura, tem vingança. Jesus, se há algum pecado escondido, queima aqui agora, Jesus. Se há alguma brecha na minha vida, alguma porta, que o sangue me purifique, me lave. Que o sangue de Jesus me lave agora, totalmente. Renova a minha vida agora, Jesus. Vai curando enfermidades agora, Senhor. Vai curando, Jesus. Vai queimando, Senhor, todo o mal do corpo aqui, Jesus, agora, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Queima, Senhor, qualquer mal, todo o mal na mente, na alma, alguma doença que o inimigo tem colocado, alguma opressão, algum dado, alguma seta que tem humilhado, derrotado, Senhor, depressão, ansiedade, angústia de morte, pensamentos de morte, queima tudo isso, Espírito Santo. Queima agora, Jesus, queima na mente, queima, Senhor, no corpo, cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura, a enfermidade está repreendida, saia, em nome de Jesus, saia da mente, saia do corpo, saia da alma. O Senhor nos lavou, nos comprou, o Senhor levou as nossas enfermidades na cruz. Dá-nos saúde, Jesus, cura-nos, ó Pai, cura o nosso corpo, cura a nossa alma, cura o nosso sentimento, Senhor. Limpa o nosso coração da angústia, da depressão, da tristeza, da amargura. Sangue de Jesus, lava a minha alma e faz-me mais branco do que a neve. Lava, Senhor, lava. Purifica a mente, purifica os lábios, purifica, Jesus amado. Purifica, Senhor. Purifica-nos, ó Pai. Quebra os vícios aqui, vícios mentais, vícios espirituais, vícios de bebida, de drogas, vícios, ó Pai, vícios da mente, vícios do coração. Espírito Santo, liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Seu Espírito Santo, enche agora o nosso espírito e faz-nos transbordar. Faz-nos transbordar de alegria, de paz, de gozo, de júbilo, de poder. Faz-nos, Espírito Santo, vibrar na Tua presença. Nós queremos ter uma vida exuberante, transbordante, vitoriosa, em nome de Jesus. Para a liberdade foi que Ele nos libertou, Senhor, para a vida plena.
Nós rejeitamos a miséria, a mediocridade, nós rejeitamos a lamúria, nós rejeitamos a opressão, pois o Senhor nos chamou para a vida abundante. Dá-nos essa vida plena, Senhor, nessa hora. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a Tua glória, enche esse lugar com a Tua glória, enche as nossas mentes com a Tua glória, enche os nossos corações, Senhor, enche-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Pai. Senhor, Senhor amado, desfaz toda a obra do mal na família e no casamento do teu povo agora. Senhor Jesus, Espírito Santo, envia os anjos nesse momento para aquelas pessoas que não estão aqui, nessa hora, nesse momento, visita essas pessoas, Jesus, toca, incomoda, fala na mente, fala no sonho, fala em visões, envia os teus anjos, meu Pai, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o sangue do Cordeiro esteja sobre os nossos e que o maligno não os toque, que o nosso coração seja protegido, a nossa casa e o nosso casamento, ó Pai. Todo espírito que está agindo no divórcio, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito que está agindo no adultério, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito que está agindo na desavença, na contenda, seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido, meu Pai. Todo espírito que está agindo na rebelião dos filhos, na rebelião na casa, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito que está se levantando contra essa igreja, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Brilha a Tua glória sobre nós, Senhor. Brilha a Tua glória sobre nós, Jesus. Levanta um Teu povo santo, um povo que ora, um povo consagrado, um povo animado, um povo forte, um povo vitorioso em nome de Jesus. Enche cada coração aqui de alegria, de paz, de cura, de salvação, de libertação. Tira todo o peso. Tira, Senhor, todo o peso. E nós recebemos mais e mais de Cristo em nós. Mais de Cristo em nós. Que seja assim, Jesus. Para a glória de Deus Pai. Continue agindo, operando, salvando, libertando, curando. Restaurando, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, 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 amém, amém, glória a Deus. Hoje nós vamos continuar falando especificamente sobre opressão maligna e possessão. Nós falamos que os demônios, as armas do inimigo é tentação, intimidação, infiltração, sedução, ilusão, engano. Essas são algumas das artimanhas que o diabo usa contra o povo de Deus, contra as pessoas, contra os seres humanos em geral. Hoje eu quero apontar duas delas, assim, as mais, talvez mais fortes, né, que é a opressão e possessão demoníaca. Vamos apontar alguns textos bíblicos aí. Eu quero dizer que eu não sou especialista nesse assunto, eu não sou especialista em demônio. Eu falo sobre isso porque está na Bíblia e a palavra de Deus nos ensina muito sobre esse assunto e nós precisamos saber o que o Senhor nos ensina nessa batalha, nessa luta, para não sermos apanhados, não sermos derrotados, não sermos envergonhados. Então esse é um assunto que a gente estuda na palavra e aprende pela palavra o que ela nos diz, certo? Então eu quero falar sobre isso hoje. Opressão. O primeiro texto, eu vou lá no Velho Testamento, já é um texto bem interessante, que é um texto de Saul, que diz o seguinte: mas o espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede
e Davi conseguiu escapar. 1 Samuel 19, 9 e 10. Deixa eu só explicar aqui um pouco, eu quero me deter um pouco na vida de Saul. No Antigo Testamento ainda não tinha toda a revelação sobre Satanás, Lúcifer, tudo isso que a gente estudou. Então no Antigo Testamento toda a perspectiva era que tudo vinha diretamente de Deus, até os demônios. Então o texto fala assim, o espírito maligno enviado do Senhor. Em última instância, é permitido pelo Senhor, mas não é enviado diretamente pelo Senhor. Mas, como no Velho Testamento ainda não havia uma revelação completa sobre o império do mal, ele usa essa expressão aí que o espírito maligno foi enviado pelo Senhor, como se fosse assim, diretão, assim. De uma certa maneira mas não totalmente. Se fosse no Novo Testamento, diria o espírito maligno enviado por Satanás, sob a permissão de Deus. Mas no Antigo Testamento ainda não tem essa compreensão completa, isso aí foi sendo revelado aos poucos. E no Novo Testamento é que tudo ficou muito claro, por isso que usei essa expressão aí. Mas esse texto e a vida de Saul é muito interessante, porque Saul é aquele sujeito, é aquele homem que tinha tudo para dar certo e deu errado. Saul foi ungido pelo Senhor para ser rei, era um homem forte, guerreiro, alto, bonito, um sujeito imponente, um homem que Deus o escolheu para ser rei, ungiu como rei de Israel, mas Saul morreu, se suicidou, e os últimos anos deles foi atormentado por um espírito mau, um espírito maligno. Alguns comentaristas dizem, ele deve ter tido algum transtorno bipolar, ele devia ser um esquizofrênico, alguns vão dizer, hipocondríaco, mas o negócio é que era um espírito. E hoje talvez alguém vai dizer, ele precisa de uns remédios, um bom psiquiatra. Mas era um espírito maligno, que um homem que tinha sido ungido pelo Senhor, terminou consultando o médium, buscando espírito de mediunidade, atormentado por um demônio, e depois se matando com a lança, se jogando em cima de uma lança. O homem que tinha tudo para dar certo e deu errado. Isso aí reflete, Saul é assim um típico, muita gente que frequenta igreja. Muita gente. Que está frequentando igreja, que ouve sermão, que participa de culto, que canta louvores, mas que tem uma vida atormentada por demônios. Gente que vive esquizofrenizada. Esquizofrenizada quer dizer, o sujeito que ele é crente na igreja, vai lá fora, ele não quer saber. Ele vive como se Deus não existisse, ele é um ateu prático. Que o evangelho não penetrou, não entrou dentro dele. Ele é um sujeito impermeável, mais ou menos Saul. Você não vê Saul ajoelhado sozinho falando com Deus. Você não vê Saul como Davi cantando louvores a Deus sozinho. Saul é só daqui para fora. Saul é só aparência. Saul é só Samuel. Não importa o que Deus está achando, mas vai comigo aqui para todo mundo pensar que você está do meu lado, que o profeta está do meu lado. O que importa é o que o povo pensa, é o ibope. Saul é aquele sujeito que ele joga para a torcida. Ele está interessado no que os outros dizem dele, no que os outros pensam dele, no que a sua aparência projeta sobre os outros. Mas Saul não tem vida com Deus, não tem profundidade. Ele está no meio das coisas de Deus, tem um relacionamento com o profeta de Deus, foi ungido por Deus, tem uma função dada por Deus, mas Deus não entrou dentro dele. A palavra não fez raiz na alma dele. Ele é um homem interessado apenas no status, no poder, na aparência. Ele é interessado apenas no que ele vai representar para os outros, para as outras pessoas. E o fim de gente assim, irmãos, o sujeito que frequenta igreja evangélica, muitos anos, que canta, que conhece a Bíblia, que ouve sermão,
mas o evangelho não entrou dentro dele, é o sujeito mais desgraçado que existe na face da terra. É a vida mais miserável que existe na face da terra. É aquela pessoa que ele não prova o melhor do pecado, nem o melhor de Deus. Ele é o sujeito que vive sempre nos dois mundos. Ele é o mais miserável. E aí o Satanás gosta de atormentar esse sujeito, porque aí ele se torna a vitrine de exposição do diabo para todo mundo. Olha aquele crentinho ali. Esse daí que está dentro da igreja, olha aí, o bicho está esquizofrenizado, está atormentado, está oprimido. Porque não tem vida com Deus. Então tem um monte de gente criada na igreja, filho de crente, filho disso, filho daquilo, que o evangelho não entrou. O evangelho não salvou. Não tem vida com Deus. Tem gente que só ora dentro da igreja. Tem gente que só pega a Bíblia dentro da igreja. Tem gente que só lembra as coisas de Deus dentro da igreja. Esse daí é assim, parece que a artilharia satânica está olhando para nós aqui. Na hora que pegar um meia boca, um crentezinho safado, aí ele vai com tudo. É como o Saul daí. Saul era daqui para fora. Daqui para fora. E o negócio com Deus é sempre daqui para dentro. O negócio com Deus é sempre daqui para dentro. Então, na hora que ele percebeu, veio com tudo sobre Saul. Veio com tudo sobre Saul. Então, ele é uma advertência para nós. Opressão maligna existe. Crente pode ser oprimido? Pode. Né? Depois eu vou falar que não pode ser possuído. Mas um crente igual Saul, você não vai ver ele possuído, mas diz que foi apoderado. Que viu uma ira, que viu um ódio, que ele queria ser assassino, queria matar Davi, ungido do Senhor. Então, essas coisas assim são terríveis, né? Teve um tempo atrás nos Estados Unidos, tinha um sujeito chamado Ted Bundy, na Flórida. Entrou na igreja, gostava da igreja, os irmãos cuidavam bem dele, jovem, tal, aí. Mas aquilo não entrou dentro dele. Histórias assim tem um monte, viu, irmãos? Eu vou contar essa que é uma assim bem forte. Ele tinha desejos sexuais doentios, assim, e depois ele começou a tirar o lixo da casa de alguns crentes. E no lixo dos crentes ele descobria pornografia. Aí ele falou, o crente lá, aquele irmão da igreja tem, por que eu também não posso? Aí ele começou a se viciar naquilo. E aí daquilo foi virando uma obsessão, dentro da igreja, participar das igrejas. Aí virou uma obsessão doentia. Aí ele começou a pegar mulheres à força e estuprar. E um dia ao fazer isso a mulher reagiu, ele matou. E ao matar a mulher ele teve um prazer extraordinário. Aí depois ele começou a estuprar e matar, dentro da igreja. Matou quase 20. Depois descobriram e o prenderam. Mas ele estava dentro da igreja evangélica, participando dos cultos, louvando. Mas não era crente. Psicopatas, líderes de igreja, dentro da igreja. Psicopatas assim, evangélicos, né? Vários casos. Pedófilos, presbíteros, diáconos. Eu poderia contar histórias para vocês que eu mesmo já conheci. Então, estar dentro da igreja aqui não significa absolutamente nada. Falar assim que o diabo não entra aqui dentro, falar que o sujeito que está aqui dentro há 30, 40 anos não tem demônio, quando eu oro para sair demônio, eu oro para sair demônio de todo mundo aqui. Você entendeu? Eu não sei quem é e quem não é regenerado.
Só Deus que conhece. Agora, Saul é uma advertência para nós. Se esse negócio fica só daqui para fora, Satanás vai pegar você e vai acabar com você. E vai levar você com gosto para as profundezas do inferno. Mas vai fazer da sua vida um inferno. E tem muito crente no inferno, aqui na terra, infernizando a vida dos outros. Crente que eu falo, aqui dentro da igreja, tem aquela casta. Então isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Isso eu acho que é uma das maiores infiltrações e artimanhas do diabo. Por isso que eu falo, o ministério da igreja, a palavra de Deus, ela tem que entrar no coração. Ela tem que transformar a vida. Ela tem que mudar o caráter. Ela tem que mudar. Se não muda nada, você está iludido e iludindo os outros. E a porta espiritual da sua casa está aberta para ele vir atormentar você igual atormentou Saul. Então isso é um negócio muito sério. E em nome do Senhor Jesus, a gente precisa orar. Orar e orar e orar. A gente precisa orar, orar e orar. A gente precisa clamar, clamar e clamar, porque é duro, é triste, é triste, é triste, é triste. Você vê uma pessoa que passou a vida toda frequentando a igreja, que está debaixo de uma opressão, de um sofrimento, a família destruída, a pessoa oprimida, miserável, sem alegria, angústia, depressão, o sujeito está lá dentro da igreja, sabe tudo de versículo bíblico, sabe tudo de hino, mas não conhece o poder de Deus que liberta, que salva, que regenera, que transforma. Deus me livre, irmãos, de ficar na igreja pregando, falando, porque Paulo diz, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. É o poder de Deus que transforma. É o poder de Deus que nós precisamos. É o poder de Deus. Aí você vê, o sujeito está lá na igreja encaracado, aquela vida cheia de pecado, oprimida, miserável. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Poder sobrenatural, poder que vem do alto, poder do Espírito, poder que transforma, poder que cura, poder que faz maravilhas. Esse é o poder de Deus. A pergunta é, o Evangelho já transformou sua vida? Você tem vida com Deus? Você tem vida com Deus no secreto? Você conhece a Deus? Você ama a palavra de Deus? Você vive em Deus? Deus está dentro de você? Saul foi um exemplo triste, uma advertência para nós, para a igreja de Jesus, para nós que estamos aqui, que eu sou do Senhor, e o Senhor tem transformado a nossa vida. Amém? Então esse é o primeiro caso. Agora eu quero mostrar alguns meios do inimigo oprimir as pessoas. Tiago, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Inveja amarga, ambição egoísta. Pessoa que tem isso no coração, isso vem, ele diz, não é de Deus, é demoníaca. Demoníaca. Sujeito que fica invejando, fica com aquela amargura, aquela ambição pelas coisas dos outros, aquela ambição egoísta, eu, aquele ego inflado, é o que eu gosto de falar, né? É o egopata, é o egolatra, que idolatra o seu próprio eu, tem um ego deformado, o ego absolutizado é o ego de Satanás.
Então esse ego é tudo eu, é o que eu quero do meu jeito, eu preciso possuir, eu preciso ter, que tem inveja amarga. Isso tudo são pecados do coração, que levam à opressão, que leva a vida a estar debaixo do tacão do inimigo. Próximo texto. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ganância é idolatria. Imoralidade sexual, que eu preguei domingo, o sujeito, você acha que eu exagerei, né? Eu ri bastante naquela pregação, mas isso é uma coisa espiritual. Contaminação espiritual para a vida sexual promíscua. Promiscuidade sexual. Você que não ouviu, ouça essa pregação. Promiscuidade sexual, contaminação espiritual. Quando você se une a uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. As relações sexuais ilícitas contaminam a pessoa. Imoralidade sexual, promiscuidade, paixão, impureza, tudo isso vai abrindo espaço. A obra da carne. Quando a serpente enganou, Jesus falou assim: você vai comer do pó da terra. Tudo que o ser humano produz, a poeira da terra, a produção humana, alimenta o mal, alimenta as trevas. Quando a gente produz aquilo que é próprio do mal, ele se alimenta do nosso mal e é atraído pelo nosso mal. Então, as obras da carne é a nossa parceria. Paulo diz: mate a sua carne de fome, fazei morrer, mortifique as suas paixões carnais. Porque isso daí vai dar lugar ao inimigo. Isso daí você vai abrir espaço para ele. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, Salmo 143, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. O salmista diz, o inimigo aí é o inimigo terreno, mas a gente aplica para a coisa espiritual. A opressão demoníaca gera desânimo. Gera desânimo. Aí, irmãos, está aí os psicólogos, os psiquiatras, uma ciência maravilhosa que ajuda muita gente, coisa linda, mas da década de 70 para cá, o número de depressão aumentou extraordinariamente. Síndrome do pânico, extraordinariamente. Aí eu lembro aquele texto do Apocalipse que eu li, que quando abriu o abismo, os espíritos que estavam lá saíram como escorpiões para ferroar os homens, e os homens iriam querer morrer, mas a morte fugiria deles. Parece que a gente está entrando num estado de alma, a sociedade, onde as pessoas estão cada vez mais deprimidas, desanimadas, entediadas, panicadas, aterrorizadas, espantadas, e vai, pelo ir lá no Apocalipse, diz, pelo bramido das ondas, as pessoas iam desmaiar de pavor. Opressão. Existem questões químicas, cerebrais para a depressão, que explica, existem remédios que ajudam, mas todo remédio e todo psiquiatra precisa de uma ajuda da oração, da intercessão, do poder de Deus, da repreensão, o poder do desânimo, daquela letargia. O inimigo fez eu ficar panicado, desanimado, sem vontade de viver, sem vontade de existir. Há gente assim, prostrada na cama, não tem coragem nem de comer, nem de tomar banho. Gente que está entregue. Pessoas assim. Se tiver que tomar remédio, vai, mas vamos orar contra o mal que age em tudo isso. Você acredita ou não? Vamos colocar a mão na cabeça
de quem está em depressão e falar, seja curado em nome de Jesus. Quem está com síndrome do pânico, ainda que o psiquiatra diga que isso aqui é muito difícil, isso é impossível, não sei mais o quê. Vamos colocar a mão na cabeça e dizer, em nome de Jesus, seja curado. Ou você acha que você vai cruzar os braços e dizer assim, depressão, não tem jeito, não, isso aí é mórbida, só a morte. Não, você vai dizer, síndrome do pânico é a síndrome do pânico. E quem tem a síndrome do pânico diz que é um pânico do inferno. O cara tem medo até da sombra. Quem já experimentou essa sensação diz que é a pior coisa do mundo. Ora, nós estamos falando de quem aqui? De um ídolo ou do Deus vivo, do Senhor do céu e da terra? Nós estamos diante de quem aqui? É do eterno. Nós estamos com a palavra de quem? Com a palavra do eterno. E a palavra do eterno cura. Ou você vai cair naquela história igual uma irmã já antiga de igreja, né? Essas irmãs cheias de fé, né? Ih, pastor, câncer nem Jesus cura. Você vai acreditar nisso? Opressão maligna. Há muita depressão que vem de opressão maligna. Há muito pânico, há muitas fobias, há muita coisa que é opressão do diabo. Nem tudo. Mas eu chamo você a prestar atenção nessas coisas. Próximo. Ódio. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. A opressão vem na vida da pessoa quando tem ódio. O ódio é o portal da ação do diabo na vida das pessoas, dos demônios. Quem odeia, quem fica dizendo assim, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Quem fica, eu podia matar fulano. Ninguém, irmão. Até quando passa essas coisas calamitosas assim na televisão, né? O cara vai lá e fez uma barbaridade, tem que matar. Deixa para Deus. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Não fique com ódio. Não fique com ódio de nada, não deixe ressentimento entrar no seu coração. Aí eu pergunto para vocês aqui. O que tem de crente cheio de ódio nas igrejas? O que tem de briga feia de irmão contra irmão? Estou brincando ou não? O que tem de sujeito que fala assim, eu não suporto aquele fulano. E está dentro da igreja, o miserável. O que a gente faz? Não consigo ver aquele fulano, eu viro até a cara que me faz mal na igreja. Pastor que tem ódio do outro. Irmão que tem ódio do outro irmão. Aí como é que lê a Bíblia? Como é que faz a oração do Pai Nosso? Como é que canta? Como é que lê o Evangelho? Aí eu pergunto para você, crente não pode ser possuído, mas o sujeito que odeia pode. Quem odeia, de quem que é? Quem odeia é assassino. Quem odeia é assassino. Odeia o irmão, odeia fulano, odeia aquele outro, odeia aquele outro. O ódio fica assim, ó, queimando. Aí o capeta sente o cheiro do ódio. Nossa, aquele crente ali está do jeito que eu gosto, do jeito que o diabo gosta. Está do jeito que o diabo gosta. Aí ele vem e já traz 7 piores. Aí eu sempre citei aquele filme aqui, O Exorcismo de Emily Rose. A melhor parte do filme é na hora que o demônio se manifesta. Eu queria passar essa parte aqui na igreja, mas talvez os irmãos não iriam dormir, né? Mas é uma parte maravilhosa. Aqui o padre chega assim para a menina e fala assim, quem é você? Diz que é o teu nome. Aí ele começa a falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legião é meu nome. Aí ele muda aquela voz assim, assustadora, assim, dá aqueles arrepios assim. Foi gravado pelo padre. Lá quando o padre foi julgado, passou a gravação. Aí virou filme. Eu sou o espírito que habitou em Caim.
Eu estava com Nero. Eu sou Belzebu. Nossa, aquilo ali dá uns arrepios maravilhosos. Né? O espírito que estava em Caim de assassino. De assassino. Quem conhece a Deus ama. Quem odeia não conhece a Deus, irmãos. Quem odeia não conhece a Deus. Pode ser quem for. Quem odeia não conhece a Deus. Quem odeia é parente do diabo. Está se ligando com ele. É assassino. E assassino não tem a vida eterna. Então eu pergunto para você que você tem raiva de alguém? Vamos começar pela raiva. Você não perdoou fulano? Ah, fulano me fez mal. A pessoa está lá. Sou perturbada. Tem vulto, ouço vozes, não sei mais o que. É espírito. Vamos orar, vamos libertar. Tem alguma coisa, eu odeio fulano que me fez mal. Mas tem que perdoar. Não, não perdoo. Então eu não vou orar para você. Eu vou orar. Vou mandar o demônio embora, você está chamando ele para dentro de você? Vou mandar embora. Eu não durmo à noite, eu ouço vozes, eu vejo vultos, é isso que acontece, é isso que acontece. Mas o que está acontecendo aí? Você tem ódio? Eu tenho ódio, fez isso aqui para mim, eu não vou perdoar nunca, eu vou morrer com ódio. Então abraça o capeta e morre com ele. É simples, eu vou ficar orando, lutando, sai demônio, e o demônio não sai, porque a pessoa está chamando ele. A pessoa está beijando o diabo. Está dormindo com Satanás. Quando agasalha o ódio no seu coração. Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar ouvir? Vai adiantar cantar? Se o ódio está lá. É isso daí. Medo. Tem vários textos na Bíblia, eu peguei um só. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus está falando, a gente só deve temer quem? A Deus. Temam o Senhor, e não tema mais ninguém. Não tema aquele que mata o corpo, aquele que... Não tema o Senhor, que esse tem poder de lançar no inferno. Agora, não tema o diabo. E quantas vezes Jesus falou, não temam, creiam somente. Agora, o diabo ele gosta de intimidar, daquele rugido como um leão, e você bate as pernas, treme, assusta e fica amedrontado. O medo é o oposto de fé. Jesus falou, não temas, creia somente, não temas, creia somente, não temas, creia somente, sou eu, não temais, não temais, não temais, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelo fogo eu serei contigo, a chama não arderá em ti, a água não te afogará, porque eu serei contigo, diz o Senhor, não temas, está na Bíblia inteira, não temas. O medo é a fé no azar. O medo é você dizer assim, eu não consigo ter fé. O medo é você não confiar. O medo é a incredulidade da pessoa. E aí hoje tem muito tipo de medo, medo irracional, medo traumático, medo, fobia, vários tipos de fobias que prendem as pessoas, que deixam a pessoa enclausurada, assustada, amedrontada, insônia, medo. Sai o medo em nome de Jesus. Porque a opressão, a ação do inimigo vem no medo. Não vou mexer com isso, não vou fazer nada, estou com medo. E o futuro? E se eu perder o emprego? E a crise? E se eu ficar doente? Olha o medo, cara. E se isso acontecer? E se aquilo, outro, aquilo? Medo. Jesus fala, não temas, creia em mim. Não temas, ó pequenino rebanho, porque até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, diz o Senhor, e agradou vosso Pai Celestial dar-vos o seu reino eterno. Não temas, porque você fica atemorizado. Toda vez que você fica atemorizado, medo disso, medo daquilo, medo disso, medo da crise, medo da doença, medo da morte.
A Bíblia diz que Jesus veio acabar até com aquele que tinha o poder do pavor da morte. É o medo da morte. Jesus vai acabar com isso. Tem medo da morte. Deus me livre de morrer, pastor. Não quero morrer agora. Medo da morte. Até aí Jesus vai acabar com o medo da morte. Porque para quem está em Jesus, a morte já foi morrida. A morte já morreu na morte de Cristo. A morte já foi matada na morte de Cristo. Então o crente devia ser o sujeito mais corajoso desse mundo. E às vezes é o mais mufino, né? Tem medo de qualquer galinha preta, qualquer olho gordo, ele já fica com medo. Qualquer gato preto, ele, opa, vai dar azar. Eu já vi crente com medo de tanta coisa, medo disso, medo daquilo outro. O sujeito está amedrontado, tem medo de tudo. É o crente mufino, acovardado, né? Quanto mais medroso você é, mais o diabo vai montar em cima de você. Mas o diabo vai bater o pé assim, você põe o rabinho igual o cachorro, vai assim, sai correndo. É igual assim. Medo. Aí fazer igual o meu irmão quando a gente era jovem, assim, naquelas arroubas, assim, esse capeta vai sair, se não sair em nome de Jesus, sai no tapa, mas ele sai. Era uma loucura, né? Então, o medo. A gente tem medo de tudo, é aquela ansiedade crônica, aquele nervosismo, tudo isso é medo. Essas ansiedades, isso é medo. Todo mundo ansioso, tomando remédio, isso é medo. A fé, e 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora todo o medo. O amor de Deus expulsa o medo da nossa vida. Nós estamos no amor de Deus, você não precisa ter medo. Jesus cuida de nós, Jesus nos protege, Jesus nos guarda. E o justo viverá pela fé, fé no Senhor. Possessão, o tempo já está acabando, eu nem entrei na possessão ainda, né? Além disso, o que é a opressão? A opressão é aquilo que vem de fora. Ele tenta, ele oprime, ele coloca medo, ele tenta pôr ódio, mentira, está fora. Possessão é quando ele está dentro. E o texto diz que quando Jesus expulsava, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Saíam demônios gritando, saía de dentro da pessoa. Quando eu falei que os anjos caídos, eles perderam os seus corpos, eles querem entrar nos corpos humanos, então ele entra, e a possessão é o quê? Ele domina a mente, a volição, a vontade, né? O sentimento, domina o corpo. As pessoas possuídas, quando é integralmente possuída, ela fica fora de si, ela não lembra do que aconteceu. Então há relatos de pastores, de gente que viu, eu nunca vi, mas pessoas possuídas bebem aí 5, 6 litros de cachaça e não faz problema nenhum. Ou, no caso de outros pastores que eu ouvi, pessoas possuídas pegam um copo de vidro, mastigam o vidro inteiro, e no sangue não acontece nada, e come aquilo tudo. Domina o cérebro, domina a mente, domina o corpo, a pessoa fica desacordada, fora de si, porque o Espírito entrou e controlou a sua mente, controlou as suas emoções, controlou o seu corpo. Isso é uma possessão. Isso é uma possessão. Adivinhação, que foi quando Paulo foi em Tessalônica, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia delas. E na mesma hora, saiu. O espírito dentro daquela menina era um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores. Ela adivinhava o que ia acontecer. Ela jogava lá e dava aquela coisa da adivinhação, espírito de adivinhação. Tem muita profecia hoje na igreja que é espírito de adivinhação. Profetada, né? Tem muita profetada. Tem pastor que parece cartomante, dá a mão aqui. Aí põe lá e fica adivinhando a vida das pessoas.
Tem muita adivinhação. Eu acredito em profecias sérias, já vi algumas. Mas de cada 100, 90 é adivinhação. Eu não estou falando que é de demônio, é mais da mente, da cabeça, né? De vez em quando tem uns que é demônio também. Causas de possessão. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Não recorra aos médios, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Não procurem os médios. Porque muita gente fica possuída por demônio. Porque procurou aquilo que o Senhor ordenou. Não brinque com isso. Não vá atrás disso. Jesus proibiu porque você vai mexer com forças poderosas. Você vai chamar poderes do mal. Você vai chamar espíritos malignos. Não vá atrás disso. O Senhor proibiu. Não brinque com isso. Irmãos, todo tipo de adivinhação, dessa coisa toda é proibida para nós. E aí, irmãos, eu fico surpreso com um crente que todo dia vai ler o seu horóscopo. Vamos ver o meu horóscopo? Porque o meu signo é disso, né? Irmãos, o horóscopo você está negando a soberania de Deus. Quem dirige essa bagaça do universo não é zodíaco coisa nenhuma. Quem dirige é o Senhor. Esse negócio de astro, isso tudo é adivinhação, isso tudo é proibido pela palavra de Deus. Toda vez que você fica lá olhando o horóscopo, você está brincando com coisa séria. No mínimo você está sendo iludido por espertalhão. No máximo você está duvidando do Senhor. E está descrendo da sua soberania. E está buscando agoureiros, encantadores, adivinhações. Não brinque com esse tipo de coisa. Não brinque com esse negócio de lemão, de jogar búzio, dessa coisa. Não brinque com esse tipo de coisa. Não brinque com tábuas. Aquele filme Exorcista foi baseado na história de um menino que começou brincando de invocar no jogo lá que ele tinha, de invocar o espírito. Ou naquela brincadeira do copo de água na mesa. Foi assim que surgiu aquele filme Exorcista. Começou assim, com brincadeiras, com invocações, com querer saber o futuro, com querer, o que será isso? Joga a carta para mim, lê a minha mão. Esse tipo de coisa, você está entrando numa dimensão perigosa que o Senhor falou, não mexa com isso. Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Por isso que há profecias na Bíblia, mas ele não manda a gente ficar correndo atrás. Eu preciso saber como será o meu futuro. Profeta, fala para mim, será que é aquele que eu devo casar ou aquela que eu devo casar? Se você foi lá, você já está errado. Está errado. A Bíblia não manda você fazer isso, e muito mais para casamento, né? O que tem de casamento que deu errado, que foi feito em base de profecia? O pastor quer desencalhar aquela irmã e fala, aquela lá que você vai casar. Ou aquele irmão lá, e casa por profecia, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Casamento, Deus nunca falou assim, fulano vai casar com aquele, casar com aquele. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê isso na Bíblia. Você está transferindo responsabilidade. Casamento é coisa de homem e de mulher. Você ora para Deus abençoar e para Deus iluminar você. Mas o amor de um homem e de mulher, você nunca vai ver assim. Deus colocou o amor do fulano para o fulano. Deus não é cupido. Deus é cupido, Deus dá uma flechadinha, Deus faz o fulano apaixonado de mim. A profetisa mandou, que é fulano. Tem um monte dessa conversa na igreja. Aquele reverendo Moon lá, aquele anticristo, ele casa de centenas, assim, vou lá, eu vou casar com você, e casa um monte. E no final ele pega algumas para ele também. O anticristo lá, o reverendo Moon. Mas isso não está na Bíblia. Então, Deus proíbe. Você pode saber o futuro, não fique interessado nisso. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Repugnantes. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Continue. Ou faça encantamentos, que seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus,
vai expulsar aquelas nações da presença de você. Deus tem repugnância, isso é abominação. Não consulte mortos, não vá atrás de agoureiro, de adivinhador, de feitiçaria, de magia, não brinque com essas coisas. Deus abomina isso é coisa repugnante ao Senhor. Agora nós chegamos um tempo na igreja evangélica que a gente ouve falar de crente que vai na mesa branca. Aí você tem que fazer igual o apóstolo Paulo. Eu vou orar e vou entregar para Satanás. Porque ele está indo voluntariamente. Imagine o que o Espírito que fez com Saul vai fazer com um crente desse. Chega um tempo que você ouve falar assim, fulano que é da igreja, foi lá visitar isso, aquilo, outro, foi lá pedir a bênção para o médium, foi baixar isso, baixar o espírito. Não brinque, irmãos, não brinque. E aí, é tudo enganação, sedução. Na mesa branca tem uma Bíblia aberta. Na mesa branca tem um copo de água. Na mesa branca fala-se o nome de Deus. Na mesa branca tem tudo isso. Na mesa branca do auto-espiritismo é tudo bonito. É só gente chique, não pensa que é preto velho tomando cachaça. O auto-espiritismo é coisa chique. Mas aquele espírito que baixa ali, ele não é chique coisinha nenhuma. E aí, pessoas muito sinceras, muito doídas, que perdeu um parente, um pai, um filho, ouve falar que lá o pai, a mãe está mandando recado e a pessoa louca de saudade, de dor, vai atrás. E é aí que muita gente é enredada pelo engano. Agora, Deus é que sabe, Deus é misericordioso. Deus que tem a misericórdia dessas pessoas. Agora, nós que conhecemos o que a palavra manda, você tem que ficar precavido disso em nome de Jesus. Você tem que orar contra isso. Você pode até ir lá na mesa branca, mas você vai orando e fala, vamos ver quem é mais forte hoje aqui, em nome de Jesus. Vamos ver se ele baixa ou se ele não baixa. E você fica orando para não baixar, né? Igual aquela igreja, lá no interior da Bahia, na década de 90, a igreja passou por um avivamento espiritual assim poderoso. Que o povo começou a orar direto na igreja, assim, chegou a ser 24 horas por dia. A igreja orando, e um amor, um fervor, um poder de Deus, que um dia o fulano falou para o outro lá e falou para o pastor, e aquilo correu lá, que falou, olha, aqui nessa cidade não está baixando mais nenhum espírito no terreiro, não baixa nenhum mais. Ele estava reclamando que lá na sessão não estava baixando espírito, porque a igreja estava na oração. O poder de Deus estava derramado naquele lugar ali. E a frequência espiritual estava eletrizada pelo poder de Deus e não entrava demônio naquele lugar ali. Já pensou? Começar a orar e bombardear os céus de Botucatu com o poder de Deus, com a graça de Deus, repreendendo todo o poder do mal aqui, não vai baixar mais, em nome do Senhor Jesus. Maior que está em nós do que o que está no mundo. E uma igreja cheia do Espírito Santo vai lá e ora e repreende e vê o nome de Deus, porque o Senhor falou, esses sinais seguiriam aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Amém? Em meu nome, esses sinais seguiriam aqueles que creem. Você crê? Então Deus te dá esse poder e essa unção e essa autoridade em nome de Jesus. Agora, não deixe vaga no seu coração. Vamos concluir por aqui. Não deixe vaga para o ódio, para o medo, para a amargura, para a inveja, moralidade sexual. Não deixe espaço para isso. Deixe o Evangelho entrar dentro de você. Busque a unção do Espírito Santo. Busque o poder de Deus. Concentre-se na palavra. Não fique com medo. E em nome de Jesus, vamos orar por um avivamento espiritual, por uma dimensão nova de fé, sabe, aquela coisa que flui espontaneamente, que faz com que a gente sinta prazer nas coisas de Deus, quando o Espírito Santo é derramado e as pessoas começam a se converter, e as maravilhas começam a acontecer, e Deus começa a operar em nome de Jesus. Aí eu lembro que eu li um livro, para concluir, já falei várias vezes desse livro aqui, que foi traduzido pelo Augustus Nicodemos, teólogo da nossa igreja.
lá na África do Sul, na década de 60, uma missão presbiteriana para alcançar os africanos, a tribo Zulu. O pastor lá, Erlo Sting, diz assim, olha, eu tinha uma igreja que era de 40 pessoas, não crescia e 20 brigava contra 20. Era uma fofocaiada, uma raiva, um ódio, uma coisa de louco. E ele fala, e eu também, depois que eu descobri, né, eu também era racista, ele era branco, pô, tudo negro. E ele achava que ele era superior. Mas um dia que apareceu uma moça com um espírito, e ele orou, o espírito não saiu, e a moça tinha que ficar acorrentada da igreja, o espírito não saía. Aí naquele dia ele viu a fraqueza dele, que ele nem ao menos acreditava naquilo. Aí o que ele fez? Ele foi para a palavra de Deus, abriu o livro de Atos dos Apóstolos e falou, gente, nós vamos estudar esse livro e vamos crer nesse livro. Vamos jogar fora toda essa teologia, todas essas explicações racionais, toda a nossa tradição e vamos para o livro de Atos. Aí começou a estudar com a igreja o livro de Atos. E aí começou a fazer reunião de oração 2 vezes por dia, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. E começou a estudar o livro de Atos. E começou a pregar o livro de Atos. E começou a ver o que era a igreja de Jesus em ação. E a palavra foi penetrando no coração daquele povo, que ele disse que chegou um tempo que nas reuniões eles nem oravam, eles só choravam na presença de Deus. Pelos seus pecados, pela dureza do coração. Eles só choravam. Aí ele disse que numa noite, numa reunião de oração, está todo mundo ajoelhado, chorando. Ele disse, naquela noite, desceu um poder sobre nós. Todos se prostraram por terra, porque o céu tinha se aberto sobre nós. Naquele dia, o Espírito Santo nos encheu poderosamente. E foi algo que a gente nunca tinha experimentado. No outro dia cedo, depois daquela experiência, uma senhora chegou bater na porta da casa do pastor. Falou para ele assim, na hora que ele abriu, ele já assustou. Era a feiticeira mais forte, mais famosa da região. A mulher falou para ele assim, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Ele falou, mas quem mandou a senhora aqui? Algo mandou eu vir aqui hoje. Ore por mim. Ele começou a orar, já manifestou o demônio na mulher, vários, e ele expulsou o demônio da mulher. Ele diz que começou uma sequência de gente, que era a tribo Zulu animista. Começou a vir gente endemoniada na casa dele, que ele ficou 1 mês só expulsando demônio. E aí Deus começou a operar naquela igreja. Maravilhas extraordinárias. Transformação, santidade, cura. Aqui no Brasil, vários pastores, o Hernandes, o Jeremias, foram para lá, para a missão com Assis Abanto, para ver o que Deus estava operando. E a esposa de um deles, que era estéril, quando chegou lá, foi curada, engravidou lá. O Senhor curou lá naquele lugar, porque Deus se agradou daquele povo. E trouxe um avivamento espiritual. E trouxe um renovo, e trouxe um poder, e trouxe uma unção. Em nome de Jesus, é disso que nós precisamos, do poder de Deus. Amém? É disso que nós precisamos. Se você acredita nisso, vamos orar. Vamos orar. Se você está cansado de levar uma fezinha assim meia boca, vamos orar. Se você está cansado de não ver nada mudando, gente do mesmo jeito, vamos orar. Se você está cansado de viver um cristianismo apenas no natural, você quer entrar no sobrenatural, vamos orar, vamos clamar, vamos suplicar, vamos pedir, Deus, derrama sobre nós esse poder, enche-nos, unge-nos, capacita-nos, dá-nos autoridade, dá-nos fé, dá-nos, ó Deus, aquela ousadia, aquela intrepidez que os apóstolos tinham, que a Bíblia fala. Essa é a igreja de Jesus Cristo, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor agora, nesse momento. Que você peça para Deus encher sua vida.
Fale para Deus assim: eu quero ter aquela fé simples, sem complicação. Quero ter aquela fé no nome de Jesus, no poder de Jesus na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo encha a minha vida, limpe meu coração agora. Que o Espírito Santo tire tudo que não é dele agora. Fale para Deus agora: o Espírito do Senhor. Eu quero ser cheio, eu quero transbordar no poder do Senhor. E eu não quero viver mais com nenhum tipo de opressão maligna na minha vida. Ore ao Senhor. Talvez é a sua vida financeira, familiar, conjugal, talvez é algum pecado, talvez é até uma enfermidade no seu corpo, talvez seja um relacionamento na sua vida, talvez você tenha andado triste, desanimado, mas em nome de Jesus o Senhor te sara, o Senhor nos levanta, o Senhor nos restaura, o Senhor nos põe de pé, o Senhor não nos deixa prostrado, abatido, angustiado, mas o Senhor está conosco. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e nós somos chamados para pisar sobre toda a obra do mal, não para ser pisado, não para ser derrotado e não ser envergonhado, mas ser guiados em vitória, em triunfo, em nome de Jesus. Ore por sua vida agora, ore pela sua fé, ore pela sua comunhão, ore e peça a Deus poder do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos porque santo, santo, santo é o seu nome para sempre. Porque o Senhor está nesse lugar, porque a sua palavra é fonte de vida, a sua palavra é fonte de alegria, a tua palavra é fonte de poder, a tua palavra que nos sustenta, que nos anima e que nos cura. À luz dessa palavra nessa noite, Senhor, nós queremos tomar posse. Nós queremos buscar, nós queremos clamar, enche-nos Espírito Santo, enche-nos totalmente, completamente, faz-nos transbordar, expulsa toda frieza, aridez, secura, indiferença, pecado. Tira tudo isso da nossa vida, Senhor. Nós queremos andar na dimensão do Espírito, queremos ser selados com o Espírito, cheios do Espírito, andando no Espírito, falando no Espírito, orando no Espírito Santo, meu Pai. Não queremos ser uma igreja da carne, uma igreja que vive fraca, adoentada, cheia de pecados. Queremos a plenitude do Espírito Santo. Queremos um avivamento espiritual, queremos que o Senhor nos encha completamente, meu Pai. Eu oro pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Senhor, o Senhor sabe de cada um aqui, agora em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, enche essa vida agora. Fogo do Espírito Santo queima todo o mal, queima, Senhor, todo o mal, queima toda opressão, desfaz toda a obra do mal, Senhor, todo o pecado, toda iniquidade, toda artimanha, toda seta, todo dardo do inimigo, caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. E cobre o teu povo agora na unção do Espírito Santo, meu Deus. Que o Senhor possa encher os corações aqui da vida de Deus, aleluia, Senhor. E que o Senhor nessa hora esteja repreendendo aqui toda a tristeza, todo o pecado, toda inveja. Que o Senhor esteja repreendendo aqui do nosso meio toda a prostituição. Que o Senhor esteja repreendendo aqui do nosso meio toda a indiferença e toda a incredulidade. Todo espírito que age na incredulidade. Todo espírito que age na letargia, na apatia, todo espírito que age, Senhor, prendendo vidas, sejam libertas essas pessoas em nome de Jesus. Abre o nosso coração, abre a nossa boca, abre, Senhor, e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus, meu Pai. Que nós não sejamos uma igreja fraca, inoperante, derrotada, pequena, mas sejamos uma igreja cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus, que a luz do Senhor possa brilhar sobre o nosso rosto, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Senhor amado, liberta as pessoas que hoje entraram aqui deprimidas, abatidas. Quem hoje entrou aqui, Senhor, desanimado, quem hoje entrou aqui com pensamentos negativos,
Quem hoje entrou aqui desesperado, só pensando coisa ruim, liberta essa mente hoje, Jesus, e enche ela com os pensamentos de fé, de confiança, de esperança e de certeza da vitória, em nome de Jesus, meu Pai. Enche-nos, ó Deus, e enche os nossos sentimentos, dá-nos o júbilo do Espírito, a alegria do Espírito, a paz do Espírito, Senhor. Teu povo possa sair daqui hoje leve, andando no Espírito e no poder do Espírito Santo, sem medo, sem destemor, sem covardia, sem, ó Deus, pecado, mas lavados pelo sangue do Cordeiro. Que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Abre o céu sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, só o Senhor é que salva, só o Senhor é que liberta, só o Senhor é que cura, só o Senhor é que converte. Então converte vidas aqui, Senhor, regenera, traz aquele renovação poderosa da fé, da paixão, do amor, da consagração espiritual. Em nome de Jesus, faz isso, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que o Senhor nos faça andar nesse mundo como vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. Pai amado, se alguém hoje aqui teve ligações com espíritos, invocou mortos, médiuns, quebra toda a aliança, todo o pacto, quebra, Senhor, toda ligação com o espírito maligno. Quebra, Senhor, toda essa ligação com coisas do mal, com adivinhação, com agoureiros, com necromantes. Tudo isso, meu Pai, quebra esse poder, quebra essa influência, desfaz tudo isso, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E amém, Jesus. Amém.